Não tem nada melhor para uma mãe que uma boa noite de sono. E quando seu filho dorme bem, toda a família descansa melhor. O travesseiro da Snow Kids foi desenvolvido para proporcionar noites mais tranquilas de sono para os nossos pequenos, acompanhando cada fase do seu desenvolvimento. Ele vem nessa bag super prática que você pode transportar com facilidade para onde quiser. E você pode ajustar a altura dele, proporcionando mais conforto. E o melhor, seguidor Mãe Fases tem desconto exclusivo em todo o site. Use o cupom Mãe Fases e aproveite, porque dormir bem faz os dias serem muito mais felizes. E aproveitando, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá se inscrever. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdo de qualidade para vocês. E segue também nas redes sociais para não perder nenhuma fase desse universo da criação. Conciliar a carreira com a maternidade já é um grande desafio. Mas quando a gente está falando com uma mamãe atípica, essa conversa ganha mais camadas. Hoje eu estou com a empresária Carol, psicóloga e escritora, né, Carol? Para bater um papo sobre como ela concilia a sua jornada da maternidade com a carreira e mamãe do Gabriel, que é um menino lindo, que ela vai explicar um pouquinho mais pra gente logo mais no nosso bate-papo. É um prazer, Carol, ter você aqui. E queria que você contasse um pouquinho, se apresentasse quem é a Carol, para quem está nos ouvindo, né, conhecer um pouquinho mais e se conectar com você. Obrigada, viu? Eu fiquei muito lisonjeada com o convite, porque falar de maternidade ainda toca muito meu coração, porque o Gabriel está com 4 anos, né? Então ainda é tudo novo. Mas Carol da Gold Silver é assim que todo mundo me conhece. Na verdade, estou numa transição de carreira agora para escritora, mentora, palestrante, tudo novo para mim, né? Mas é a Carol da Gold Silver, é assim que todo mundo me conhece. Carol é casada, tem um filho só, né, Carol? Casada com o João e tem o Gabriel, um só. Gabriel. E ó, empresária, psicóloga, escritora, and Palestrante. mãe e palestrante. Nossa senhora, é muitas funções. Muitas, O dia muitas. teria que ter, assim, no mínimo umas 72 horas só no dia, né? Acho que se tivesse 72 horas dava bom. Dava bom, Dava né? bom. Dava bom. Carol, então começa falando pra gente um pouquinho assim, você sempre sonhou em ser mãe, né? Como que foi essa gestação do Gabriel? Foi planejada? Tudo dentro dos conformes ou foi um Não. sustão? Na verdade, eu acho que o sonho de ser mãe, ele despertou dentro de mim depois que eu tive uma perda. Então, fazia pouco tempo que eu estava namorando meu marido, e aí no susto veio um positivo e eu perdi essa gestação. E até então, eu nunca tinha tido o sonho da maternidade. Eu tinha o sonho do casamento, vestido, festa, vestido de princesa. Eu tinha o sonho do casamento. Mas aí despertou em mim o sonho da maternidade. Mas foi uma trajetória longa. Logo depois eu falei, bom, perdi, agora eu quero. E aí foram-se 9 anos. 9 anos até eu conseguir engravidar do Gabriel. E nesses 9 anos, muita luta. Muita luta. Muita Então, conta luta. um pouquinho assim pra gente, né? Dentro desses 9 anos, o que você passou? Foi uma perda só? E você tinha quantos anos na época? Né? Essa perda você tinha planejado ela? Não, a primeira vez que eu tive essa perda, não tinha nada planejado. Fazia pouco tempo que a gente estava namorando, não. Mas depois disso foi que despertou o desejo da maternidade. E aí começou a trajetória em busca dessa gestação. E desses 9 anos, eu fiz tudo o que você possa imaginar. Eu brinco que se alguém falasse assim pra mim: olha, come cocô que você engravida, comia. Comia, filha, todas as rezas, todas as igrejas, tudo que você possa. Simpatia. Simpatia. As pessoas ligavam pra mim: "Ah, eu sonhei que você estava grávida, que Deus falou que você tem que fazer tal coisa. Tudo, eu fazia tudo. Tudo, o sal benzido e benzia tudo. Olha, tratamentos 1000, medicações 1000. Eu cheguei a fazer um tratamento, eu nem sei se hoje ainda é válido, mas na época era revolucionário. Eu ia para São Paulo, eles tiravam sangue de mim, tirava sangue do meu marido, misturava o sangue com mais sei lá o quê e colocava em mim de novo. Não sei, nunca vi isso, mas falava que engravidava.
Verdade. Verdade. Eu fiz muitos tratamentos, exames, tudo que você possa imaginar. Aí eu fiz primeiro uma inseminação. Fiz em Bauru a inseminação e eu tive um problema muito grave. Fiquei no hospital, internada, eu tive uma hiperestimulação. Hoje em dia já não acontece mais, mas antigamente até acontecia bastante. Mas eu fiquei assim, parecia que eu estava grávida de 6 meses. A médica falou assim pro meu marido: você leva ela pro hospital, mas você vai devagar. Se você passar numa valeta correndo, ela estoura. Os meus órgãos estavam inchados, bexiga inchada, coração inchado, estômago inchado, tudo inchado. Estava muito grande, por conta da hiperestimulação. Aí fiquei no hospital internada, né, passou. Aí passou um tempo, eu fui para São Paulo, eu fui em vários médicos em São Paulo, inúmeras coisas, mas conheci um ser maravilhoso de luz, muito maravilhoso. E eu fui e falei: não, então tá bom. Então agora nós vamos fazer o tratamento, vai dar tudo certo. Aí eu falei assim pra ele: olha, eu vou fazer uma viagem com meu marido. A gente ficou 23 dias na Califórnia. E aí, quando eu voltar, nós vamos fazer e tá tudo certo. Falei: vai ser minha viagem de despedida, que depois eu vou engravidar. De despedida mesmo, né? Só que quando eu fui pra Califórnia, eu tive síndrome do pânico. Quando eu cheguei lá. E foi muito terrível, muito forte, muito difícil. E eu fiquei por um bom tempo passando, sofrendo com isso. E aí liguei pro médico e falei: ó, esquece, agora eu não quero mais, não quero mais. Não quero mais, eu não quero mais ser mãe, não quero mais engravidar. Nível tinha sido forte a crise do pânico. Isso já fazia uns 9 anos de tratamento? Não, já fazia uns 4, 5. Não, mais, uns 6 anos. E aí eu falei pra ele: não quero mais. Aí ele falou assim pra mim: vem aqui conversar comigo e aí a gente vê. Aí eu cheguei lá, ele falou um monte de coisa, me ajudou muito, a gente conversou bastante, aí eu topei fazer o tratamento. E aí comecei a fertilização. E aí foi a segunda fertilização. Eu tinha feito uma inseminação em Bauru, uma fertilização em Bauru, e aí eu fui para São Paulo fazer uma fertilização. E aí ele explicou todo o procedimento, tudo. Colocamos uma vez, não pegou. Aí colocamos uma segunda vez, ele colocou 2 embriões. Um não pegou e o segundo virou 3. Eu engravidei de trigêmeos. Que gostoso. Foi a maior alegria da minha vida. Gostoso. Eu acho que eu fiquei mais feliz de saber que era trigêmeos do que de saber que eu estava grávida. Exatamente. Pra você ter uma ideia, eu saí tocando a campainha de todos os meus vizinhos. Eu não tinha falado que eu estava grávida, eu já estava contando que eu estava grávida de trigêmeos. Os vizinhos, quando começou a sair pela rua, o que aconteceu? E eu falava: eu tô grávida, é 3! Nossa, Foi a maravilhoso, maior né? alegria da minha vida. Mas eu perdi os trigêmeos. Com 12 semanas, aquele exame que faz da translucência nucal. Aquele dia eu soube que eu tinha perdido os trigêmeos. E aquele sofrimento, aquela dor muito difícil. Não só a perda emocional, mas fisicamente foi muito difícil. Porque o meu médico falou assim: olha, você pode esperar que naturalmente você vai expelir, ou você precisa ir para um hospital, tomar uma medicação para você expelir. Só que eu tô indo viajar amanhã. Então, se você tomar o remédio, eu vou te ajudar. Eu vou estar aqui. Senão, não. Falei: então vamos pro hospital. Falei: eu não ia ter condições de ficar em casa esperando, sei lá quantos dias, para expelir os nenéns que já tinham morrido na minha barriga. Eu não tinha condições. Fora a sensação de tudo isso, né? Péssima. Não né? dá. Falei: quero ir pro hospital. Fomos pro hospital, tal. Ele falou assim pra mim: hora que começar a doer, você me manda uma mensagem. Falei: ah, vai doer? Que horas que ele me contou que ia doer? Eu não tinha contado. E na verdade, é quase um parto normal. Eu tive 12 horas de trabalho de parto. Exatamente. Porque ele falou que não podia, como eram 3 embriões e 2 placentas, não dava para simplesmente fazer uma curetagem. E eu perdi porque um dos trigêmeos cresceu demais. Então, ele não tinha tamanho de 12 semanas. Ele tinha tamanho já de muitas semanas. Então, não podia fazer uma curetagem. Eu tinha que expelir. Então, eu tive um parto normal. Foi muito difícil. Foram 12 horas de trabalho de parto, assim. Intensos. E tinha uma enfermeira maravilhosa. Nossa, rezo por ela até hoje. Não sei o nome dela, mas eu rezo por ela até hoje. E ela falava assim pra mim: você não quer um remedinho pra dor? Porque o médico falou assim pra mim: ó, eu tô deixando pra você um remédio pra dor. Só que se você tomar, vai demorar mais. Aí ela vinha e falava assim: você não quer um remedinho? Acho que você já podia tomar. Eu falava: não, não vou tomar, eu não vou tomar, eu não vou tomar.
Aí chegou uma hora que eu perdi a consciência. O nível de dor era tão grande que eu perdi a consciência. E aí eu só lembro que eu falei pra ela, dá um remédio, assim, já, né? Ela falou assim, agora não dá mais. Ai, gente. Tá. E foi. Aí eu fiquei Aí você Foi, todo mundo vive. Tem parto normal, as pessoas vivem, né? É, Tá mas, tudo bem. mas é toda. Eu imagino que o Mas parto é normal ele é muito. doído, mas nessa situação é 3 vezes mais doído, Muito, né? muito. Foi muito difícil, mas foi, passou, e aí o médico falou assim pra mim, aí vamos tentar de novo? Vamos, fui, fiz de novo. Aí ele falou assim, mas agora vamos pôr um só, né? Porque triplicou, vamos pôr um só. Pôs um, não pegou. Aí passou um tempo, ele falou, e aí, você tem mais um embrião? Vamos pôr? Aí eu lembro que naquele dia eu ajoelhei no chão e rezei. Mas eu rezei com uma força, assim, eu chorava e eu rezava. E eu falei assim, Deus, o negócio é o seguinte, que eu converso com Deus assim. Eu Ali, também ó. converso aqui com Coleguinha, ele, entendeu? ó. Coleguinha. Falei, Deus, o negócio é o seguinte, se for da tua vontade que eu engravide, o senhor manda. Só que eu vou falar uma coisa, se o senhor não mandar agora pra mim, você esquece, hein? Que eu não vou mais fazer tratamento, médico, exame, eu não aguento mais. É. Se o senhor quer que eu engravide, agora é a hora. Porque se eu não engravidar agora, você esquece de mim. Não tem mais eu não tenho mais condições de fazer tratamento, médico, exame, tomar remédio, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Ou é Psicológico também, não é eu nem não só tenho o uma corpo. condição. Se é da sua vontade, é agora. Se eu não engravidar, eu vou entender que não é pra ser. E tá tudo bem, eu vou entender que é um sinal de Deus que não é pra ser pra mim e depois eu vejo o que eu faço. Tudo bem. E fui. E era o meu último embrião. E aí veio o Gabriel. Ai, que legal. E aí deu Foi super certo. Super, foi a maior alegria. A gente, nossa, curtiu muito. Mas foi uma gestação difícil. É isso que eu queria que você falasse um pouquinho, que você me comentou, né? Que seu Foi parto foi difícil. mais A conturbado, gestação né? foi difícil. Eu emagreci 6 quilos. Porque eu vomitava a gestação inteira. Eu passei muito mal. Quando eu tava com 6 meses, eu comecei a melhorar dos enjoos, eu peguei Covid. Aí melhorou. Tá parecendo minhas histórias. Gente, As minhas histórias você cai pra trás da gestação. nossa, foi. Mas eu não tive coragem de ter outro, né? É. Não, mas o meu. É, bem isso, porque as minhas 2 primeiras foram bem conturbadas, bem. E o terceiro, que foi o Theo, foi a gravidez que eu mais tinha risco, que eu mais os médicos estavam em cima com medo de alguma coisa e não aconteceu nada. Ai, que belezinha. Então, assim, porque acho que Deus sabia que eu queria tanto um menino. Que se eu não tivesse um menino nessa vida, eu queria assim, muito um menino eu também. era louca por ter um menino. Eu queria muito. Todo mundo falava assim pra mim, você tem que ter uma menina, você tem loja de joia, vai encher de brinquinho e pulseirinha. Eu falava, não, eu queria um menino. Eu também, eu queria muito um menino. E aí veio o Gabriel, foi uma gestação conturbada, passei muito mal no começo, depois teve o Covid, depois eu tava fazendo todo o acompanhamento com a doula, porque eu queria muito um parto normal, eu queria muito. Então eu fiz todo o acompanhamento, mas no finalzinho ali, a minha médica, parceiraça, eu fui nela justamente porque eu sabia que ela queria parto normal também, o negócio dela era parto normal. E eu combinei com ela falou assim que a hora que ela falasse que não dava para ser parto normal, que não ia ser. Então era um combinado nosso. Só que aí eu comecei a ter pressão alta. Aí Gabriel começou a não ficar muito bem. E estourou a bolsa. Ele tava de quantas semanas? 33. A minha nasceu de 30 para 31. Muito pequenininho, né? 1 quilo. O Gabriel 1,5 kg. 1 quilo, Muito cabia tico. numa caixinha de sapato, porque a minha terceira ainda, ela parou de se desenvolver com 28 semanas, a minha segunda, desculpa, a Maria Helena. Ela parou de se desenvolver com 28 semanas e eu comecei a passar mal com 30. Assim, minha pressão começou a subir, eu comecei a sentir muita pressão, e como eu tinha passado, depois um dia eu te conto a minha história, que a gente tá aqui pra escutar a minha, mas quando eu fiz 4 meses de gestação dela, a minha apêndice rompeu e eu tive pra cirurgia de emergência. Ai, Jesus. Aí saí da cirurgia, tive uma embolia pulmonar, e enfim. Jesus. Então, como foi muito conturbado, a gente já sabia que seria um parto prematuro, não tão. A gente esperava que fosse com umas 37, assim, um pouquinho antes, né? E foi bem antes. E é só quem é mãe de UTI que sabe o que é ser mãe de UTI. Ser mãe de UTI, não tem. Não, muito difícil mesmo. Mas cria uma irmandade, né? Na época, assim, as mulheres da UTI ali, uma ajudando a outra, porque a gente passa cada apuro, né?
É. Mas enfim, aí eu tava fazendo toda a preparação pro parto normal, até que eu entendi que não ia rolar. E eu tomei aquelas injeções para maturar o pulmão, deu tempo, o que foi maravilhoso. Porque aí ele ficou, na verdade, na UTI, na verdade, ele ficou uma noite só. Depois ele ficou no pré-natal. Ele ficou 20 dias no pré-natal, não na UTI. Na UTI mesmo foi um dia só. Depois ele ficou ali para ganhar peso. Então, não era tão conturbado, né? A gente ficava ali numa tensão, mas não era tanto. Aí ele ficou ali 21 dias. O parto. O parto foi complicado. Porque estourou a bolsa, tudo bem. Assim, eu não tinha noção ainda quando estourou a bolsa. Eu falei, alguma coisa aconteceu, mas eu não sei. Não tinha entendido. Você sentiu? Senti estourar e já saiu meio verde. Então, a hora que eu mandei a foto pra médica, ela já foi direto, falou, traz suas coisas e vem. Mas eu não tinha arrumado bolsa de maternidade ainda. Minhas coisas foi uma mala desse tamanho e um pijama. Eu também não. Apesar de que o prematuro, ele não usa roupa ainda, né? Pelo menos a minha que ficou 15 dias na UTI, Não, era o meu fraldinha. o meu usava. Não. Usava, mas não tinha. Minha mãe e minha sogra tiveram que sair pra comprar. Eu não tinha comprado roupa de prematuro. E aí Imagina. não acha, né? Não, Fica a dica aí para as lojas. Façam roupa. E detalhe, o mais importante para prematuro, que não é só fazer a roupa pequena. Ela tem que ser uma roupa, eu achei em um lugar só, ela tem que ser uma roupa especial, porque, pelo menos no caso da minha filha, ela perdia a temperatura muito rápido. Então, ela ficava na incubadora quentinha, né? E para manter a temperatura, era até muito quente. Eu falava, gente, parece uma sauna. Ela falou, não, tem que ser assim. Era tipo 28, 30 graus, sei lá, a incubadora para ela manter. E quando ela começou a fazer o canguru de vir pro meu colo, eles deixavam colocar uma roupinha nela. E a roupinha era térmica, era grossa, parecia de astronauta. Tá, entendi. Porque ela perdia a temperatura muito rápido. Então, a roupa do prematuro, existe um preparo aí para ela. A do Gabriel não teve isso. Não? Não. Só que eu também não tive o canguru. Eu não podia quase pegar ele no colo. Era cronometrado, era 10 minutos. 10 minutos de manhã. A cada 2 horas, eu podia pegar ele 10 minutos. Verdade. Mas tinha algum motivo especial, não? Eles falavam que ele perdia muita energia, ele emagrecia muito. Então, o fato dele ficar comigo no meu colo, porque eu tava tentando amamentar no peito, ele fazia muita força para mamar no peito e ele emagrecia. Então, tipo assim, 50 gramas fazia diferença pra ele, entendeu? O meu, da minha segunda filha, eu tive muito leite. Muito. Eu via ela, a hora que eu entrava na UTI, eu trocava 2 vezes o jaleco. Jorrava leite, assim. Foi a que eu mais tive leite. Porque acho que aquela... Aí eu tive uma total... entendimento de que é psicológico. A maioria do leite é psicológico. E tinha muito leite. Só que ou ela afogava, porque ela era muito boquinha, muito pequenininha. Então, eu ia por ela, ela chupava, vinha aquele monte de leite, ela afogava. Ou se ela fizesse muito tempo de força para mamar, perdia caloria. Então, tinha que passar na sondinha o alimento. O meu, eu tinha o leite, assim, mas como ele não sugava, parava a produção. Então, eu ficava estimulando com bombinha. Então, eu tirava todo dia aquele leite, né? A cada 2 horas tirava, ficava lá na bombinha para poder dar para ele. Mas saía, eu ficava, o quê? Uns 40 minutos para sair um chorinho de leite. Mas é porque você não tá assim com o bebê, né? É totalmente diferente. O meu, a médica, até que eu já comentei isso aqui em episódios do podcast, que a pior parte é você sair da UTI e deixar seu filho lá, né? Sair do hospital com o braço vazio, essa parte é insuperável. E você nunca mais esquece da sensação. E aí, todos os dias que eu saía da UTI sem ela, a médica falava, olha, não esquece de 2 em 2 horas de madrugada tirar leite. O meu não saía. E ela falava pra mim assim, você tá tirando leite? Eu falava, não sai. Ela falou, como não sai se aqui você molha o jaleco? Eu falei, não sai. Aí ela falou, não sai porque você não tá com seu bebê na frente. Eu falei, mas faz todo sentido mesmo. Porque o meu, eu não podia ficar com ele muito tempo. Eu não podia dar banho nele. No horário de dar banho, no hospital, eu só podia olhar. Porque elas falavam que elas tinham um jeito de dar banho mais rapidinho, para não perder tempo. Porque ele não podia se mexer muito, fazer muitos movimentos. Porque ele perdia caloria muito rápido, emagrecia. Tanto que em 20 dias, ele nasceu com 1,6 kg. Eu consegui que ele saísse com 980.
A minha saiu com 1.800. Porque eu falei pro médico, ai, não aguentava mais. Mas... E aí ele nasceu, foi pra UTI, ficou Na hora- 21 dias. O problema foi na hora que ele nasceu. A hora que ele nasceu, que eu olhei, eu tive síndrome do pânico. Naquela hora. Só que eu não falei pra ninguém que eu tinha tido a síndrome do pânico. Eu fiquei quieta. Porque senão eu sabia que eles iam me dar 1000 medicações, e aí eu não ia poder amamentar, e um monte de coisa. Eu não falei. Eu fiquei quieta, respirando, fiquei ali. Só E que o que você sentia? O que que não? Ai, É um negócio horrível. um negócio horrível, um aperto no peito muito forte. Eu sentia meu sangue correr gelado na veia. Assim. É uma coisa horrível. É muito ruim. É um desespero, uma coisa. Não dá pra explicar. O sentimento da síndrome do pânico é muito horrível, assim, não dá pra falar. E a hora que ele nasceu, que ele saiu, que a médica me mostrou, a síndrome do pânico veio assim, pof, de uma vez. Foi muito pesado. E como eu não falei pra ninguém, não deram remédio, e a minha pressão subiu demais. Minha pressão subiu muito e eles deram remédio pra baixar a pressão. Só que acho que foi muita medicação e baixou demais. E eu perdi muito sangue. Então eu dei uma desfalecida. Deu uma ida assim, depois eu voltei. Porque baixou demais a pressão. Só que tudo isso, enquanto eu tava na UTI, eu tava consciente. Aí fui pro quarto, cheguei no quarto, meu marido tava lá, porque até então o Gabriel tava na UTI. Isso foi de madrugada, porque estourou a bolsa 8 horas da noite. Meu parto foi às 10. Então tudo isso foi na madrugada. Gabriel na UTI, meu marido no quarto me esperando. Cheguei no quarto, síndrome do pânico rolando e eu quietinha, não falei nada. Só que uma hora eu comecei a desfalecer, assim. Eu fiz assim pra ele, que eu queria que ele chamasse a enfermeira. Mas eu só lembro que eu fui assim, ele chamou a enfermeira veio. E aí ela media a minha pressão e falava assim pra ele, eu não tô conseguindo medir a pressão dela. Aí ela foi, chamou a enfermeira-chefe. A chefe, a hora que chegou, olhou pra mim e falou assim, eu vou ligar pro médico e saiu correndo. Eu devia estar branca, né? Amarela, transparente, não sei. Gente, que perigo. Saiu correndo, chamou a médica falou assim, lá em Bauru, eu tive o Gabriel em Bauru, o hospital é na estrada, né? Não é dentro da cidade. Ela falou que ela nunca correu tanto na vida dela, que ela nunca chegou tão rápido no hospital que nem aquele dia. E era de madrugada, isso devia ser, sei lá, 3 horas da manhã. E aí foi, e a hora que ela chegou, eu acho que foi a hora que eu desfaleci mesmo, porque daí eu perdi a consciência. Eu vi uma luz roxa, assim, ó. Eu tava deitada aqui, aí eu vi uma luz roxa e o Divino Espírito Santo. E aí eu escutei assim: abre o olho, abre o olho, abre o olho. E aí eu fiz puff, e voltei. Gente, Foi assim. olha, tô arrepiada. Tô arrepiada. E o meu marido, no meio disso, também, sem saber o que fazia. Ele via que tinha alguma coisa errada, porque começou um monte de médico no quarto, aquela coisa toda. Ele mandou mensagem para toda a lista do celular dele, pedindo para as pessoas rezarem para mim. Porque... Tamanho desespero, porque ele achou que ia morrer. Acho que ele pensou, morreu, né? Morreu. E aí ele saiu da UTI, o pequenininho, foi tudo bem. Eu sei que você comentou comigo que aos 4 meses teve um perrenguinho aí, né? Ele ficou 21 dias ali. Mas o dia que eu tive alta, que eu saí do hospital, é aquele dia terrível que você sai sem o filho nos braços. E foi pela segunda vez, porque eu tinha perdido aquela gestação. Então eu já tinha saído do hospital uma vez sem ele, sem meu filho, e ainda estava saindo de novo, né? Foi muito difícil. Quando eu estava grávida, a médica já tinha identificado que ele tinha um probleminha no canal da urina. Mas até então, não sabemos o que é, viu no ultrassom uma alteraçãozinha, tem que esperar. Quando ele nasceu, ainda no hospital, foram fazer os exames. E aí viram, tem um probleminha ali, a gente vai acompanhando, tudo bem. Só que ele começou a fazer muita infecção. Ele estava com 3, 4 meses, ele já tinha feito 4 ciclos de antibiótico. 4 ciclos de antibiótico, porque era muita infecção. E aí, o pediatra falou, vou encaminhar você para um especialista. Fui na especialista, ela falou assim para mim, quarta-feira tá bom para você? Falei, bom para quê? Falei, cirurgia do Gabriel. Oi? Tem que fazer cirurgia. Tá. Eu fiquei assim, igual você, com essa cara, chocada.
Aí saí da consulta, assim, o meu marido olhando pra cara do outro, desesperado, porque a gente não tinha entendido que precisava fazer uma cirurgia. Aí, correndo, a minha irmã falou, não, traz aqui, minha irmã em Botucatu, vamos levar na Unesp, ver o que fala, tal. E conversamos com um médico lá, o melhor médico, urologista, tal. Ele falou assim pra mim, eu não faria essa cirurgia. Eu falei, mas então o que eu faço? Ele falou assim, você dá antibiótico até ele fazer 1 ano, porque essa cirurgia é indicado só com 1 ano de vida, não com 4 meses. Então ele fica tomando antibiótico direto, sem parar. Eu fiz essa cara igual você. Porque o antibiótico, ele Acaba. Nossa. Exatamente. O antibiótico, ele não vai acabar agora. É lá na frente que você vai ver. Mas o meu filho, até hoje, desde essa época dos antibióticos, ele não tem um intestino normal. Ele não tem um intestino normal. Você sabe que a madrinha do meu filho, ela é pediatra. E eu gosto muito da conduta dela, porque ela é bem assim, eu falo, você é contra antibiótico. Não é que ela é contra, mas para ela passar um antibiótico para a criança, ela precisa de quase que o exame de sangue completo, não sei o que, para realmente detectar que tá com uma bactéria e que precisa de antibiótico. Porque ela falou, Mari, é mais fácil tacar o antibiótico na criança, Sim. porque é menos problema, né? Pro médico em si. Então, ela sempre falou, e ela estava me falando esses dias, ela falou, Mari, sabe que você brinca que eu sou contra antibiótico? Porque eu brinco com ela assim às vezes, né? Eu preciso mais de antibiótico, eu brinco com ela. Ela fala, não vou dar, traz o Theo aqui, traz a Helena aqui, que eu vou ver se precisa. Até hoje, a minha filha mais velha tem 15 anos. Ela é minha amiga antes da minha filha mais velha nascer. Até hoje, eu acho que ela passou 2 vezes antibiótico com meus filhos. Porque ela não passa. E aí, ela fala, o problema é que a mãe não consegue aguentar a febre, né? Se você avalia e vê que tá tudo bem, você tem que aguentar. E o vírus, ele demora para sair do corpo, né? E ela falou, sabe qual é o problema do antibiótico? Para você entender, o antibiótico é assim, cada vez que você toma um antibiótico, não é a criança, qualquer pessoa que toma um antibiótico na vida, você demora 1 ano, são 12 meses, para você recuperar as bactérias que você tinha dentro, e você não recupera 100%, é 70%. Sim. Então, imagina, de cada vez você recupera 70 do que você tinha. 70 do que você tinha. Imagina, ele tomou 4 meses antibiótico. Mas não tinha mesmo o que ele precisava, porque muito desde que novinho. o Gabriel nasceu, eu sempre fiz tratamento com ele homeopático. Até hoje é só homeopatia. E eu levava no homeopata pediatra. Ele falava, não dá. Pode levar, pode dar. Então assim, quando o homeopata falava isso pra mim, falava, Não, que e também infecção de urina não tem o que fazer. Não tem. Antibiótico. Então, assim, eu tava numa situação, o médico explicou pra mim assim, que pra fazer essa cirurgia do Gabriel, a canulazinha que passava pelo canal da urina dele é do mesmo tamanho que o canal da urina. Ele falou, qualquer escorregada do médico perfura. Então, a minha escolha era correr esse risco de perfurar ou ficar 1 ano dando antibiótico pro meu filho, esperando ele fazer 1 ano pra crescer e poder fazer. Aí eu liguei pra médica que tinha marcado a cirurgia. Falei, eu tô em dúvida, tal. E ela é uma médica, assim, excelente no que ela faz. Mas zero… Empatia, zero. Maravilhosa no que ela faz, mas empatia, zero. Aí liguei pra ela, falei, tô com medo, tal. Ela falou assim, o médico falou que o aparelho que passa é do canalzinho do mesmo tamanho, tal. Ela falou, isso mesmo. Eu falei, então é arriscado. Bem arriscado. Tá. Falei, eu não sei, eu tô em dúvida. Ela falou assim, você tem até meio-dia. Isso era 9 horas da manhã. Ela falou, você tem até meio-dia pra me dar a resposta, porque a cirurgia já era no outro dia. Quando eu tinha ido na consulta dela, era tipo assim, 1 semana depois da cirurgia. Foi muito rápido. Eu entrei no quarto, eu ajoelhei no chão. Eu rezei. Falei, Deus, eu não sei o que fazer. Dá uma luz, eu não sei o que eu vou fazer. Porque se eu fizer cirurgia, é arriscado. E se eu não fizer, eu vou ter que dar antibiótico pro meu filho 1 ano. O que eu vou fazer? Aí eu senti assim, abre a Bíblia. Aí eu falei, Deus, você tá de brincadeira comigo. Eu não entendo, vou ler a Bíblia, eu não vou entender. Dá pra mandar um sinal mais claro pra mim que eu não vou entender. Não adianta, vamos ser direto aí, né? Tá bom, fui lá, abri a Bíblia, tava escrito assim, não temas o que vem ao meio-dia. Aí eu falei… Ai, gente, tô arrepiada. Falei, acho que eu entendi, Deus. Obrigada. Acho que eu entendi. Mas ainda mandei uma assim pra Deus. Negócio seguinte,
Eu tô entendendo que é pra fazer essa cirurgia. Mas se por acaso eu entendi errado, o senhor dá um jeito. Quebra uma máquina, dá diarreia nessa médica. O senhor faz alguma coisa. Se eu entendi errado, o senhor dá um jeito aí. Porque agora eu tô entendendo que é pra fazer essa cirurgia, então eu vou lá fazer. Beleza, liguei pra médica, vou fazer a cirurgia no outro dia, 5 horas da manhã, criança em jejum. 5 horas da manhã, uma alegria, né? Nossa. Ele gritava naquele hospital, mas ele gritava de um tanto. Aí eu olhava pro meu marido, ó, sinal de Deus, acho que é pra ir embora. Porque tá chorando muito, acho que é sinal de Deus. Meu marido, fica quieta. Não é, não. Beleza. A cirurgia dele atrasou, teve algum outro porém lá. E eu falava pro meu marido, é sinal de Deus, atrasou a cirurgia, acho que é pra ir embora. Não, não é, fica aí. E aí entrou um outro médico ali na sala que eu tava, que foi um rapaz que me ajudou muito quando eu tava grávida com Covid. E a hora que eu vi ele, eu falei, Ai, é tão bom, né? Quando a gente acalmou tem. meu coração. E ele falou assim, ó, fique em paz, eu vou entrar na cirurgia e vou vir aqui dar notícia pra você, fique em paz. E realmente, ele ia lá e voltava, porque demorou muito a cirurgia do Gabriel, mas ele falava, tá tudo bem, fique em paz, tá tudo certo. E foi um sucesso, graças a Deus, foi a melhor coisa que eu fiz, porque não, né, ficou tudo bem, ele não precisou tomar tanto remédio, então passou, graças a Deus. Mas, vou te falar, meu filho fez aquela cirurgia adenoide Sei. e o ouvido, mas ele não pôs caninho. Ele só drenou porque, por conta da adenoide dele, ele juntava muita secreção e aí precisou drenar. Mas o caninho, graças a Deus, não precisou ver. Quase morri do coração. Você imagina, uma adenoide, que assim, 1h30 de cirurgia, eu nem imagino, eu não, você fala assim, eu imagino que você passou. Não imagino. Ai, não Não dá. imagino. Eu também nunca tinha passado uma dor tão grande, você saber que o seu você de entregar É entregar. o seu filho pro médico e você tá ali e não poder fazer nada e sozinha, detalhe, angustiada. Eu acho assim, ó, é que nem. É por isso que eu falo assim, né? Quando alguém fala assim pra mim. Quando eu tive a minha filha na UTI, o problema não foi quando ela estava na UTI, pra mim. Eu virei uma leoa quando ela estava na UTI. Eu tinha uma força, um negócio, eu ficava lá das 7 da manhã às 9h30 da noite. Eu virei uma leoa. Quando ela saiu, que ela teve alta, que eu estava em casa, aí que caiu. É aquela coisa do. Eu chorava todos os dias, quase que o dia inteiro olhando pra ela. Porque eu falava, gente, eu podia ter perdido ela. Podia ter perdido. E aí você entra. Porque daí parece que dá aquele rebote de Mas tudo pra que você mim foi o passou. contrário, sabia? Verdade. Enquanto ele estava na UTI, pra mim foi muito difícil. Eu tinha muita dor física da cesárea. Meu pé inchou muito, eu ficava muito mal. E assim, eu também ficava das 7 da manhã, eu não, ainda estava na época do Covid, não podia, tinha horário. Ai. Então eu ficava, na verdade, das 8h30 às 6 da tarde. E o meu marido podia ir das 8 às 8h30. Não podia ficar mais que isso, não podia dormir, não podia nada. E aí eu ficava o dia inteiro lá no hospital e comendo comida de hospital, andando pelo hospital. E eu ficava andando no hospital para poder circular, porque eu estava inchada. E aí você fica vendo aquele monte de gente Nossa, doente. pra mim não. Eu assim, as pessoas até que me viam falavam assim, gente, não parece, minhas familiares, que você tá com um filho na UTI. Porque eu tava assim, super forte. Quando eu fui pra casa, que eu com ela, aí mas veio assim, ó. Eu lembro de sentar na cama e chorar. Eu precisei fazer terapia da terapeuta em casa, porque eu não conseguia nem sair. De tão mal que eu fiquei, né? O depois. E quando alguém vinha pra mim, que eu tava tão brava na época, quando alguém vinha pra mim e falava assim, eu imagino o que você tá passando. Eu falava, você passou com um filho na UTI? Não, eu falava, então, você não imagina. É que nem aquela coisa de falar, eu imagino quando você perde um bebê. Eu nunca posso falar pra alguém, eu imagino que você tá passando. Você já perdeu? Se você não perdeu, você não imagina. Você pode até se sensibilizar com a minha dor, mas imaginar o que eu tô passando, não. É exatamente isso. Mas o meu foi o contrário. Quando eu saí, que eu fui pra casa, parece que eu senti assim, agora ele é meu. Porque lá no hospital eu não podia nada, eu não podia pegar, eu não podia fazer o que eu queria. Quando eu cheguei na minha casa, nossa, eu podia Fazer era meu tudo. filho, podia fazer tudo, entendeu? Eu tava na minha casa, aí E foi dá uma diferente. raiva na UTI, né? Porque você fala, mãe não pode. Mãe não pode. Você fala, não pode o quê? O filho é meu, como que não pode? Não podia. Eu não podia tirar foto do meu filho. Eu também não. Ele já tava com 20 e poucos dias, meu sogro, minha sogra, minha mãe, ninguém não tinha visto ele, não podia. Teve um dia que um médico tirou foto pra mim. Eu tirei escondido.
Eu tirei Ai, escondido. eu não, porque você não podia nem entrar com nada lá, deixava tudo lá fora, assim. Não, Mas aí... meu marido entrou comigo um dia pra fazer canguru. E ele entrou com o celular bem escondidão no bolso. Ele falou: não, hoje a gente vai tirar foto. Eu pude pegar ela depois de 3 dias. Aí depois de 7, quando ela tava com 7 dias, ele tirou. E aí o Gabriel cresceu, se desenvolveu, né? E você me contou, como eu mesmo já comecei a entrevista, né? Que você é uma mamãe atípica. Sim. E como que foi essa descoberta é o TEA, né? No Gabriel. É um grau leve? É um grau mais forte? Como Não, que é? o diagnóstico de autismo é nível 1. Mas é associado, tem o TDAH também. Mas desde que o Gabriel nasceu, eu via que tinha alguma coisa. Porque eu colocava ele para amamentar, ele não olhava para mim. Nossa, eu chorava e falava pro meu marido, ele não olha para mim. Foi um sofrimento muito grande, assim. Porque não tinha, ele não olhava para mim. Então eu sabia que desde então tinha alguma coisa. Aí ele teve bastante dificuldade para fala, ele demorou para falar, ele demorou para andar, as coisas foram acontecendo. E no meio de tudo isso eu mudei para Marília. Então quando eu mudei para cá, eu achei que tudo se intensificou. A questão da fala ficou mais difícil, a questão do andar ficou mais difícil. Ele começou a gritar muito, ele gritava muito, ele batia a cabeça. Ele batia a cabeça para frente, ele batia a cabeça para o lado, ele batia a cabeça para trás, onde ele estava. E aí eu comecei a ver algumas coisas, assim. Aí, primeiro lugar que a gente foi na fono, porque o que chamava mais atenção era a dificuldade da fala. E no primeiro dia ela falou: não, isso aí é autismo. Oi? Assim, desse jeito. Então, assim, sem preparo algum e sem... Como assim? Eu entendi depois que o diagnóstico de autismo não é assim. O médico do Gabriel, para dar esse diagnóstico, foi mais de 1 ano de acompanhamento. Acompanhando, tratando. Então, assim, não foi desse jeito. Hoje tem acontecido muitos diagnósticos Mas de eu tava primeira assim, sessão. fazia meses que eu tava morando em Marília. Eu olhei pro meu marido e falei: vamos embora. Nós vamos embora, eu não tenho condição. Porque quando eu mudei pra cá, eu vim por conta da loja. E eu sabia que, num primeiro momento, eu ia precisar me dedicar muito mais. Uma empresa nova, você precisa dar muito mais atenção. Então, foi meu combinado com meu marido: olha, você vai precisar ficar mais com ele para que eu possa cuidar mais da empresa, mas vai ser por um período, né? Tudo novo, eu precisava dar essa atenção para minha empresa. E foi combinado assim. Na época, você tinha a Gold Silver já em Bauru? Já a Gold Silver de Bauru já... A Gold Silver tem 32 anos. Então, a de Bauru já tinha mais de 20 anos. Mas a de Marília, a gente tinha acabado de inaugurar. A Gold inaugurou em novembro, eu mudei para cá em agosto do outro ano, quase 1 ano. E eu sabia que eu ia precisar dar mais atenção. Então, eu estava num momento de hard de trabalho. Numa cidade que eu mudei para cá, eu conhecia uma pessoa. Em Marília. Conhecia uma pessoa. Graças a Deus, um anjo na minha vida até hoje. Era minha amiga de infância e ela é de Marília. Então, ela é tudo que eu preciso é ela. Então, assim, sem conhecer, sem rede de apoio, eu não tinha ninguém, que eu não tenho um parente, uma tia, uma avó, uma mãe para ajudar, e com um diagnóstico. Então, eu desesperei. Mas, graças a Deus, eu encontrei o Dr. Renato, que é filho do Dr. Francisco Agostinho, que veio aqui, eu assisti o podcast dele. E uma bênção. E ele foi muito claro comigo, né? Em explicar que o diagnóstico não é assim, que demora um tempo, que ele ia avaliar. E ele foi muito certeiro, assim, porque ele falou assim para mim: olha, não importa o diagnóstico, o que importa é o tratamento. Então nós vamos começar o tratamento, porque não importa o que o Gabriel tenha, ele está apresentando dificuldades. Vamos tratar das dificuldades. Ponto. Eu tive já uma conhecida que teve que ninguém descobria, ela foi para São Paulo. E aí, nesse meio tempo, ela ficava, não sei, o médico falou: na dúvida, começa o tratamento. É isso. Mal não vai fazer. Isso, foi isso que ele... Então, ele acalmou meu coração, no sentido: ó, eu não sei, mas nós vamos fazer o tratamento e tudo bem. E as coisas começaram a melhorar. Então, ele ia na fono, ele fez um tempo de TO, ele ia na psicóloga, e as coisas foram melhorando. Mas o dia que ele realmente deu o diagnóstico, apesar de eu já desconfiada, a gente já conversar sobre isso, já tinha tudo. E foi um dia assim que eu pedi para ele, eu falei assim: eu preciso de um nome, eu preciso de um nome. Eu preciso. Eu já fazia 1 ano e pouco que eu estava tratando com ele. E aí chegou um dia, eu falei: olha, eu preciso de um nome, porque eu tinha passado
Um mês, o Gabriel teve um mês que ele teve terror noturno. Ele, todas as noites, acordava mais de uma vez de madrugada, gritando. Ele se jogava no chão, ele batia em mim, gritando. Eu quebrei 5 dentes naquele mês. Porque eu não dormia. Experimenta acordar 5 vezes à noite. Durante um mês. Eu quebrei 5 dentes. Porque era um estresse, assim. E aí eu lembro que eu cheguei pra ele e falei assim: eu preciso de alguma coisa, assim, né? E aí foi o dia que ele deu o diagnóstico de autismo. Então, assim, eu fui pedindo um diagnóstico. Eu já tinha ideia do que era. Ainda assim, a hora que eu saí de lá com o papel na mão, eu caí. É. Foi muito difícil. A minha filha, ela teve dificuldade de aprendizagem do meio. E eu também sempre queria um nome, né, para isso. Ela tem, assim, uma dislexia, ela troca a palavra. E eu sempre suspeitei também, mas na hora que você recebe da fono falar, não, realmente ela tem, é um grau leve, bem leve. Ela troca, assim, P e B, sabe, né, para a idade. É um grau bem leve, mas na hora que você tem esse diagnóstico, é difícil. E aí entra aquela história que a própria, uma convidada nossa aqui, a Tirza, já falou, né? É muito difícil você receber, porque você tá preparado para o quê? Para o filho perfeitinho, bonitinho, Exatamente. de banho tomate, cheirosinho, que não tem nada. Na hora que você recebe um diagnóstico que tem qualquer coisa que sai do normal, do padrão, aquilo te dá um choque, né? Mas a Tirza também me ajudou muito quando eu descobri do diagnóstico do Gabriel. Eu já conhecia ela, a gente ficou muito amiga. Quando eu mudei pra cá, eu contratei ela pra loja e a gente ficou muito amiga. E um dia eu falei pra ela, eu tô com medo, eu tô achando que é autismo, tal. E ela sempre me ajudou muito, porque a realidade dela é muito difícil, é uma realidade difícil. Então, assim, ela traz pra mim uma outra visão da realidade, né? E aí eu lembro que um dia ela falou assim pra mim, acho que ela falou aqui no podcast também: eu não sei o que é ser mãe de um filho normal. Eu só sei ser mãe atípica. Eu não sei como é que é. E é a mesma coisa pra mim. Porque muitas vezes eu olho e falo assim, mas será que isso é do autismo? Será que isso é normal? O que é isso? Eu não sei, eu não tenho outro filho. Eu só sei ser mãe atípica. Então, até você medir as coisas, o que é da criança, o que é da idade, o que é do autismo, demora um tempo para você entender. Eu demorei para entender muita coisa do autismo e da maternidade. Hoje eu acho que eu já consigo dar conta de muitas coisas e entender aonde que é birra, aonde que é manha e aonde que é uma dificuldade. Entendi. É importante conseguir identificar isso. Eu não acho que eu faço ainda 100%, mas eu já aprendi muito a identificar o que é o que, sabe? E o autismo, assim, até o que a gente conversou um pouco antes de começar a entrevista, né? Hoje, eu acho muito importante também, porque, assim, a mãe atípica, ela foi muito romantizada nos últimos tempos, ao meu ver. O que é isso? Hoje aparece até que é bonitinho, assim, que é fácil, é isso que eu quero dizer. Ter um filho especial, e não é. E é lógico que é maravilhoso, é um filho, mas tem os perrengues atrás. Nem me fale. Entendeu? Tem os perrengues que só a mãe que sabe. Então, às vezes, porque a coisa é que nem no caso da Tirza, né? Que é não o seu, porque o autismo em si, a criança não tem tantas limitações. Sim. Mas uma criança que tem uma deficiência, às vezes, mental, alguma coisa, é muito difícil essa coisa de romantizar. Não é. A Tirza passou perrengues gigantescos. Muito. É que a mãe também, eu falo pra ela, como que você consegue ter um sorriso no rosto todo dia, assim? Ela sempre tá bem. Ela é demais. Ela é demais. Eu admiro ela demais. No dia do podcast, eu mandei uma mensagem pra ela. Eu chorei tanto no podcast dela, mas eu chorei ela é tanto. maravilhosa. Porque realmente ela é uma lição de vida pra todo mundo. Ela tem uma força maravilhosa, assim. E quando veio esse diagnóstico, como que foi? Você contou pra família? Você encarou, tipo, não, agora então vamos tratar daqui pra frente, vamos fazer as fonos e para você é tranquilo falar sobre isso? Ou... Hoje é muito tranquilo falar. E, na verdade, como eu já desconfiava, o médico já vinha preparando, então eu também já vinha preparando a minha família, as pessoas, sabe, a gente já foi assim. Então, na verdade, ele já fazia terapia, ele já fazia fono, a medicação não mudou, era a mesma. Ele trata com canabidiol desde o dia que eu fui no Dr. Renato. Aliás, eu fui nele porque eu sabia que ele tratava assim.
Então, na verdade, o diagnóstico foi o peso de você saber o que é. E aí eu lembro que eu liguei chorando, mandei mensagem chorando pro doutor Renato, né? Ele falou assim, Carol, nada mudou. Ele continua com a mesma terapeuta, com o mesmo médico, com o mesmo remédio, nada mudou. Você só tem um nome agora. E é verdade. É verdade. É que receber o nome é pesado. É pesado. Mas a minha família, a gente já estava conversando, já todo mundo já sabia, as pessoas viam uma limitação, né? Lógico, um ou outro da família até hoje não aceita, mas Mas não é fácil receber um nome. Não é fácil. não é. É né? pesado. É E a pesado. última consulta agora que eu fui com ele, foi mais uma coisa que foi muito difícil para mim. Porque ele falou assim, a gente entrou com medicação alopática dessa vez, né? E aí ele falou assim para mim, olha, o que você acha da gente entrar com a medicação? Eu falei, não. A gente sempre tratou com canabidiol, por que vai mudar? E ele é muito maravilhoso, eu adoro ele. Ele olhou para mim e falou assim, faz quase 2 anos que a gente tá tratando. Eu acho que chegou a hora. Aí eu falei, "Ai." Então foi muito, foi Mas muito por que difícil. você não queria mudar a medicação? Eu tenho muito medo da medicação alopática. No sentido, o Gabriel sempre tratou com homeopatia. Então, assim, todo mundo brinca. A Tirza morre de rir. Não tem uma vez que ela vai na minha casa que eu não dou remédio pra ela. Eu sou super hipocondríaca. Eu sou Eu muito sou muito hipocondríaca, Eu sou muito. demais também. A Tirza morre de rir. Não tem Mas uma para os vez... filhos a gente dá homeopatia, né? Igual... Tenta corrigir o erro. É Exatamente. exatamente isso. Então, assim, eu nunca quis, eu tinha medo, né, de ser uma medicação que ele fosse ficar viciado, que ele fosse ficar dependente, das contraindicações, e engorda, e isso e aquilo, e mexe com os hormônios. Então, assim, 1000 coisas passam na minha cabeça. Mas daí, ele é muito cuidadoso, muito atencioso, a gente foi conversando. Ele falou, você não tá olhando pra melhoria, quantas coisas vai melhorar isso, nananã, nananã. E aí eu aceitei, mas E realmente foi bom. estamos caminhando, assim, algumas coisas realmente melhoraram, outras ainda não. Eu acho que também é um processo. Como a homeopatia também demora para você ajeitar, você toma, aí melhora, depois volta, depois piora. A alopatia também, assim, tem uma fase até você se adaptar, até chegar na dosagem certa, na medicação certa. Então, a gente entrou nesse processo, mas entrar nesse processo de alopatia foi muito difícil para mim. Eu tenho uma pessoa na minha família, né, que tem o diagnóstico de autismo e hoje ele tá acho que com uns 18, 19 anos, inteligentíssimo, tá fazendo teatro, muito inteligente e é autismo grau 2, 3, é bem forte e inclusive com aquele Asperger, é um grau do autismo, eu não sei, né, como é que... Asperger, né? Uma coisa assim. Uma coisa assim. Tem, e o que eu senti de tudo que a minha família passou, os pais dessa criança, é a sociedade que é muito mal preparada, tanto na parte de professor, que é mal preparado para recepcionar esse autista. Né? Eu lembro na época, e você imagina, hoje ele tem 18 anos, quando ele tinha 4, isso há 14 anos atrás, ainda Zero não tinha conhecimento. muito um diagnóstico de autismo, né? Quantas crianças, eu fico pensando muito quando eu lembro da história assim, dele, que agora, né, tem até esse casal de parentes meu que é pai desse menino mudou para Bauru, por conta que lá tem uma escola que é Waldorf, né? Waldorf. Que é bem conhecida para autista e foi a melhor coisa que eles fizeram na vida. Mas eu lembro, quando ele era pequenininho, que ele foi convidado a se retirar de 4 escolas. Ai, gente, isso é muito difícil. Por quê? Porque ele levantava no meio da sala e dava trabalho. Sim. E não era um trabalho assim, ele fazia arte, batia no amigo. Não era. Era um trabalho, ele era ecolalia que fala, né? O Gabriel tem a colalia. Ele repetia as coisas, enfim. Então, foi difícil. E eu acho que é isso, no autismo, que é o mais terrível para a mãe. Eu, graças a Deus, fora essa primeira fono que eu falei pra você que foi traumatizante, eu sempre achei muitos bons profissionais, assim. Eu tive muita dificuldade com as outras mães, entende? Então, assim, aqui em Marília já aconteceu umas 3, 4 vezes de mãe brigar comigo em parquinho. E eu ir embora chorando do parquinho. Porque o Gabriel tinha uma fase que ele batia muito nas crianças. E eu imagino que deve ser muito difícil para uma mãe ver seu filho apanhar. Mas é mais difícil para a mãe do filho que bate.
É Eu sempre falei muito isso. mais difícil. É uma vergonha, é uma tristeza, é um desespero. É muito horrível isso. É muito horrível. Só que quando a outra mãe age com agressividade também, entende? Porque a mãe vinha agressivamente pra mim. O que ela também tá ensinando? Então, meu filho tá errado? Tá errado. Mas a mãe vir com essa agressividade toda também tá errado. E aconteceu mais de uma vez, de mãe vir no parquinho. Aconteceu comigo um dia no Chaplin. Eu estava com a Tirza, era 11h30 da manhã. A gente foi almoçar e a gente sentou bem do lado da brinquedoteca ali. E eu sempre ia muito lá, depois desse dia nem fui mais. A gente ia muito lá, então a tia que ficava no parquinho conhecia o Gabriel, já sabia de tudo. Quando eu vou numa brinquedoteca, eu sempre aviso: olha, fica de olho, ele é autista, pode dar alguma coisa, fica atenta. Eu sempre aviso. Então essa moça já sabia. E aí, dali a pouco, eu escuto uma criança chorando e ele veio correndo. Aí eu falei: o que aconteceu, filho? E ele não falou nada. Aí eu fui lá ver o que tinha acontecido. A mulher veio assim: o seu filho bateu na minha neta. Você não dá educação para o seu filho. O que você tá. Assim, eu fiz essa cara igual você. Desse jeito. E eu fiquei ali e eu não conseguia falar nada. Falei: desculpa. Peguei meu filho e saí. E sentei na mesa e comecei a chorar, né? Muito. Chega o meu marido. Viu eu chorando. Aí ele falou assim: eu vou lá, aquela coisa de homem, eu vou lá. A Tirza falava assim pra mim: pelo amor de Deus, gente, vocês não conhecem ninguém, mas eu sou conhecida na cidade. Pensa, É influencer. É bem Ela isso. se esconde, ai, gente, Ai, pelo gente, amor pelo de amor Deus. de Deus, né? Eu tenho assim, ó, tenho que esconder minha cara aqui. Nisso, a mãe da criança começou a vir na minha direção. Eu falava assim pra Tirza: eu tô aqui, mas a mulher tá vindo aqui. A mãe da criança tá vindo aqui, meu coração já saindo pela boca. Porque até então eu não tinha feito nada, mas a mulher tava vindo falar comigo. Aí ela falou assim: eu vim pedir desculpa, minha sogra se exaltou, eu entendo que isso é coisa de criança, tal. Aí eu falei: não, tudo bem, acontece. Mas assim, isso aconteceu mais de uma vez, entende? É, Da mãe isso vir dói. com agressividade, assim. E aí, a gente parou de ir em parquinho, não ia mais em parquinho. Não ia em aniversário de criança. Eu já não era muito convidada para os aniversários. Uhum. Não sou muito convidada para os aniversários. Porque a gente sabe que uma criança autista, num aniversário, não é fácil. Ele vai brigar, ele vai bater, ele não entra nas brincadeiras, ou ele é o excluído. Então, eu não sou muito convidada para aniversários. É, não é Então, e fácil. quando eu era convidada, já não ia. Então, a gente ficou um período assim. Hoje não, hoje as coisas já estão mais tranquilas, a gente vai. Mas eu acho que o mais difícil para mim realmente é lidar com a agressividade do outro. Entende? Uhum. Com o olhar do outro. É difícil. É, e eu vou te falar uma coisa. A minha primeira filha, até contei ontem também, ela mordia muito. Ah. Muito. Ela mordia demais. Ela mordia todos os dias. Eu tive E uma mãe aí- que falou assim pra mim: ele só tá batendo, dá graças a Deus, morder é muito pior, deixa marca. Exatamente. E a minha primeira filha, ela mordia muito. Aí eu chegava na escola, sempre chegava, né? A professora falava assim: mamãe, você espera um pouquinho que a gente tem que conversar. Ai, Eu não o dia que fala aguentava isso, mais, já eu não era. aguentava mais. Eu falava: ai, misericórdia, o que ela quer falar? Tá bom. Resumindo o negócio, eu não aguentava mais que ela mordia, 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 mordia. Um dia uma mãe chegou pra mim na saída e falou: a sua filha deixou o braço do meu filho roxo. Ensina ela, você tem que ensinar de alguma forma. Ela tinha 2 aninhos. Que ela não pode morder. E por que ela mordia? Fui até pra psicólogo pra entender, porque eu falei: gente, por que ela morde tanto? A minha mãe um dia falou assim: você quer que eu te fale por que ela te morde tanto? Minha mãe é psicanalista, né? E ela falou assim: o seu marido morde ela o dia inteiro. A Maria Luísa era muito gostosa, muito gordinha. Meu marido chegava do trabalho, ele falava: ai, filha, vem cá. Ele mordia o braço dela assim, lógico que não forte, né? Ele fazia assim: ai, que nenê gostosa, que nenê gostosa. Isso sempre, até os 2 anos. Ela está identificando que isso é uma forma de carinho. Na hora que ela está muito empolgada, ela vai morder, porque ela não sabe abraçar. E aí eu fui falar isso pro meu marido na época: nada a ver, imagina, Não, né? mas tem tudo a ver. Tudo a ver. Tanto que a psicóloga falou pra mim, falou assim: o que acontece na sua casa? Onde que ele vê bater? Porque não é que ela quer dizer que eu batia na criança, mas às vezes você bate na mesa. Você bater nas coisas também tá relacionado com a criança bater. Entende?
Tá tudo ligado, é a mesma questão da mordida do seu marido. E aí eu conversei com ele falou, tá bom, eu paro. E parou realmente e tal. Mas eu lembro de um dia que essa mãe chegou e falou isso. Eu falei pra ela assim, olha, eu queria muito ser a mãe da filha que foi mordida. Ela olhou pra mim assim, eu falei, porque dói Muito muito. mais fácil. Dói muito. É. E até eu falei, acho que eu pedi tanto pra ser a mãe. Aí um dia aconteceu um negócio, ela parou de morder. Da noite pro dia, graças a Deus, ela fez 2 anos e meio, parou a fase da mordida. E aí o meu terceiro filho agora, eu tive um problema na escola, o ano passado, que ele apanhava muito, muito. E eu no começo era assim, gente, é coisa de criança, filho, fala pro amiguinho, não. Mas era assim, era todo dia e era chute na boca, era muito complicado. Enfim, tive uma conversa lá na escola, mas nunca fui na mãe. Sim. Eu falava, olha, são crianças de 3, 4 anos, né? Sim. Então, eu preciso de um adulto a mais na sala, alguém que esteja orientando e não deixe acontecer, porque a criança, ela vai fazer. Realmente ela vai fazer. Mas nessa situação que eu passei isso na escola, eu pensava muito assim, eu falava, gente… Aí teve até um dia que eu estourei, porque fazia já 1 ano que ele estava apanhando. Um dia ele chegou em casa e ele não aguentava de dor. Ai, que o amiguinho tinha tadinho. chutado a coisa dele e o saquinho roxo. Ai, Jesus. Que o amiguinho tinha chutado, né, ele. E eu falei, filho, você não fez nada. Meu marido, nessa hora, até ficou bravo, com coisa de pai. Falou, você vai, só empurra de volta. Né? Eu falei, não vai ensinar ele a ser agressivo, né, por conta de nada. E a criança não era uma criança atípica, tá? As 2 crianças que batiam tudo não eram crianças atípicas. Porque daí você tem um olhar diferente. Sim. Também, né? Mas não era. Mas eu lembro um dia que eu tava muito revoltada e eu, no impulso, mandei no grupo de mães. Falei, olha, a partir de hoje, o meu filho está autorizado a bater de volta, a empurrar, não sei o quê. Eu mandei a mensagem, mas depois eu pensei assim, gente, a mãe do filho que bate sofre muito mais do que a mãe do que o Mas filho que algumas, apanha. né? Porque também tem as mães sem noção, Não, né? tem. Mas eu lembro que, assim, tinha as 3 crianças que estavam mais agitadas, batendo nas outras… Tinham outras questões por trás, né? Sempre tem alguma questão. Sempre tem. E, enfim, mas eu sei que é difícil. Não é fácil. É Mas difícil você pra sabe mãe que recebe. eu, quando via, depois uma mãe me deu um toque, eu parei. Mas eu ficava tão nervosa dele bater, porque era muito, assim. E não é que ele batia por um brinquedo. Ah, você pegou meu brinquedo numa discussão. Não, era tipo, oi, Pafet. Bastava existir uma criança na frente dele que ele batia. Não tinha motivo, nada, nenhum, a criança não fazia nada. Passava na frente e apanhava. E aí, eu começava a falar assim para as crianças, pode bater nele. Bateu em você? Bate. Eu mandava os amiguinhos bater nele de volta. Nível estresse. Aí um dia uma mãe falou assim, Carol, não é legal. Porque você está estimulando a agressividade, entende? E um dia uma mãe ficou brava comigo, porque eu falei pro filho dela bater no meu. Ela falou, não vai ensinar meu filho a bater, não. Aí eu falei… tá Peraí, certo, tem tô me razão. excedendo. Tá, Ô, Carol, bom. mas fala pra mim. Você, além de mãe do Gabriel, né, de multifunções, você também é empresária e mentora. Como Sim. que é conciliar tudo isso daí? Eu passei uma fase, assim, realmente de hiperatividade de trabalho, né? E de muito estresse e de muitas coisas. Porque eu estava cuidando da empresa, uma empresa nova que precisava da minha atenção. Um filho atípico e todo esse novo projeto. Novo projeto, a gente fez um evento para mulheres, tinha os grupos de mulheres, a gente tem 2 grupos de mulheres hoje. Então, assim, eu realmente me vi numa cena que eu falei, bom, eu preciso reorganizar isso aqui. E aí, desde agosto do ano passado, eu saí das operações da minha empresa. Então, eu chamei meus sócios, falei, olha, agora é com vocês. Eu não vou mais trabalhar, né? Eu ainda tenho, lógico, as minhas responsabilidades, eu continuo sócia da empresa, então a gente tem nossas reuniões, todas as questões que envolvem a empresa, mas eu não fico mais na operação. Então eu não preciso mais ir na loja, o dia a dia de loja, você sabe como que é o dia a dia de loja. Então, assim, isso eu não tenho mais. Graças a Deus, meus sócios são meus irmãos, né? Então eles Isso também. É bom demais, né? É bom e não é, né, Carol? Tem o lado bom e o não muito bom. A gente fazer um podcast só sobre empresa familiar, porque não é brincadeira, Tem pano pra manga, hein? É. Mas eles concordaram, né? Eles sabem a realidade do Gabriel, a demanda do Gabriel.
A nossa empresa, graças a Deus, vai muito bem, então também tem isso, também ajuda, lógico, é uma empresa, tem zilhões de questões e problemas, mas tá tudo bem, eles Hoje tem concordaram. Marília onde? Bauru? Tem 5 lojas em Bauru, 3 em Botucatu e a de Marília. Nossa, É, é uma redinha é boa aí, hein? bastante. É. É uma rede boa. Mas E aí você a gente acabou se fixando em acertou. Marília e falou, vou ficar aqui. Ah, porque quando eu tomei a decisão de sair da empresa, hoje o Gabriel. Aqui minha casa é muito boa. As terapias do Gabriel, por mais que eu não tenha a minha mãe, que sempre me ajudou muito, mas o fato de eu ter uma rede de apoio muito boa. Então, assim, eu encontrei as melhores terapeutas do mundo, o médico, tudo aqui. Então, mesmo saindo da loja, eu falei, eu quero ficar, porque eu tô bem assistida aqui. Então, decidi ficar. Os grupos de mulheres são aqui, os eventos que a gente fez de mulheres são aqui. Então, resolvi ficar por conta disso. Mas realmente eu precisei abrir mão de alguma coisa, porque uma transição de carreira, um filho atípico, casa, foi muito. Então, eu fiz essa opção de ficar mais com o Gabriel, de poder dar mais atenção para ele, para o tratamento dele e agora cuidar do meu sonho. E a Gold Silver ela foi herdada pelo seu pai que fundou, né? Meu pai e minha mãe. Na verdade, a minha mãe, desde que eu nasci, começou a vender como sacoleira. Então, ela era sacoleira, começou a vender quando a gente morava em São Paulo. E o meu pai se aposentou e falou assim pra minha mãe: Ah, agora vamos curtir a vida, né? Ela falou: Não, não, agora que eu tô começando a dar certo. Porque a vida inteira minha mãe foi dona de casa, trabalhava ali, entendeu? Ela falou: Não, agora que tá começando a dar certo, você quer parar? De jeito nenhum. E aí eles montaram a primeira loja. O meu pai faleceu já. O ano que vem faz 20 anos que ele faleceu. E quando ele faleceu, a gente tinha 2 lojas em Botucatu e 2 lojas em Bauru. E agora a gente tem 9 lojas. Nossa, então os filhos deram conta Graças a lindamente, Deus. né? Sim. Vocês são em quantos irmãos? 3. Ah, então. É. Deram conta lindamente. Graças a Deus, tá indo tudo bem. E essa nova carreira sua? Você agora é mentora? Como que é? Psicóloga? Eu sou tão feliz com essa nova carreira, com essa transição de carreira. Eu tenho encontrado o meu propósito de vida, isso é lindo. Eu fiquei muitos anos da minha vida. Eu sempre amei trabalhar na Gold Silver, mas encontrar algo que realmente ressoasse dentro do meu coração é completamente diferente. Uhum. Eu sempre soube que trabalhar com mulheres era algo ligado no que eu queria. Então, eu ficava muito feliz quando encontrava alguém e eu via que o brinco era da Gold, que o anel era da Gold. Isso sempre me preencheu muito. Eu sabia o quanto as mulheres ficavam felizes com isso. Mas eu entendi que eu tinha muito mais para entregar para essas mulheres. E eu comecei aqui em Marília, uma pessoa me convidou para palestrar, e a outra convidou para palestrar, e a outra convidou para palestrar. E a primeira vez eu falei assim, a pessoa me convidou, eu nunca tinha pensado nisso. Na verdade, vou contar um pouquinho antes. Quando eu estava em Bauru, pensando em mudar para Marília, e eu sempre... Eu nunca fui de frequentar muito a igreja, mas eu sempre tive muita fé, eu sempre rezei muito. E aí eu rezava para Deus, eu já contei várias histórias de rezar muito. E eu falava: Deus, me mostra se eu tenho que ir para Marília, se eu devo mudar, se é isso mesmo. E eu rezava, eu via uma imagem minha com o microfone na mão. Eu falava: Deus, tá pirando, né? Cada vez aí. Ai, viajou, né? Porque eu converso assim com Deus. Você tá viajando, né? Isso tudo bem, continuava. Decidimos vir para cá. Depois de alguns meses que eu estava aqui, uma pessoa me chamou para dar uma palestra. E eu falei assim: você tá louca? Você acha que alguém vai pagar para me escutar? Ela falou: eu acho. Ela falou: deixa comigo, essa parte eu resolvo. Falei: então tá bom. E aí, no dia que eu tava me arrumando, eu tava fazendo maquiagem, eu tava passando rímel assim, ó, no espelho, eu fiz... Eu lembrei da imagem, que eu sempre via eu com o microfone na mão. E que eu falava que Deus não tinha noção. Ele tem e ele mostra, né? E aí, naquele dia, caiu a ficha. Eu me identifiquei muito. Quando eu desci do palco, e eu falei assim para Deus, eu falei assim, se esse for o meu caminho, o senhor vai mandar 3 pessoas vir falar comigo, a hora que eu acabar a palestra. 3 pessoas vieram falar comigo. Falei: acho que eu entendi. Conversa de pertinho mesmo, né? Eu chamo ele. Eu também. Eu brinco, eu chamo Deus na chincha. Deus na chincha. Vem aqui, vamos conversar. E deixa eu te perguntar, né? Como você tem uma bandeja aí para equilibrar todos esses pratinhos aí, que não é fácil, porque mesmo assim ainda você continua sendo a Carol da Gold Silver, né? Sim. Então, tendo todos esses pratos e sendo mãe, eu sempre faço essa pergunta para algumas mães que são mães de 1, 2, 3 filhos.
típicos, né? Que fala, como uma mamãe atípica, você encara que o peso da responsabilidade da criação de um filho é igual para o pai e para a mãe? Não. Eu não consigo ver. Não é a questão do. Deixa eu ver como eu posso explicar. Talvez o peso e a carga devessem ser iguais, mas eu acho que não são. Eu vejo que. Eu não sei se. Do mesmo jeito que a gente falou que eu não sei ser mãe de um filho normal, porque eu só tenho um filho atípico, o meu marido é TDAH. Então eu não sei ter um casamento normal, eu tenho um marido que é TDAH. Então é muito difícil. Realmente, o meu marido ele não tem uma visão das coisas como eu tenho. E eu entendi que não é porque ele não quer, ou ele não gosta, ou ele me ame menos, ou ele ama menos o meu filho. Ele não vê. Ele não vê. Então a minha carga é muito maior que a do meu marido, mas muito maior. E ele também já entendeu isso. E hoje a gente tenta ajustar tudo isso. Mas eu não acho que é igual. Até porque o homem, ele é racional e objetivo. Nós somos emocional e várias versões, né? E você falou muito sobre fé, A gente já tá no nosso tempo, assim, que daria para conversar mais um pouco, né? Mas eu queria que você, principalmente, deixasse uma mensagem para as mamães que estão nos escutando. Como que você poderia ajudar elas a encarar, ou que estão passando por um diagnóstico, ou que estão se sentindo sobrecarregadas? Como que você acha, assim, para ela tirar força, né? Da onde você tirou força para aguentar tudo? Porque não foi brincadeira o que você passou, e não do diagnóstico, eu falo o antes. Para mim, de tudo que você contou, o antes foi muito mais dolorido, Sim. né? Porque hoje você tem seu filho, ele tá aí, Sim. tá com saúde, né? Sim. E tá se desenvolvendo, né? Da maneira dele, mas ele se desenvolve e tá tudo bem. Mas antes é dolorido. Então, o que você falaria para uma mamãe hoje se agarrar aqui? Eu acho que tem duas coisas que fizeram muita diferença na minha vida, assim, realmente uma virada de chave. Uma é a fé. Então, realmente, eu sempre entreguei nas mãos de Deus e eu sempre pedi sinais para Deus. E, na grande maioria, Ele sempre mandou os sinais do caminho que eu precisava seguir e que não é exatamente o caminho que eu queria, mas aquele que Ele queria para mim. Então, a aceitação também. E a gratidão mudou a minha vida. Então, poder entender em todos os momentos da minha vida, mesmo nos mais difíceis, encontrar um ponto a qual ser grato fez toda a diferença. Em todos os momentos. Mesmo na hora que eu estava no hospital, mesmo na hora que o meu filho estava no hospital, eu sempre encontrei algo pelo qual agradecer. Isso com certeza mudou a minha vida. E como ser grato? Como exercer a gratidão? Acordar o dia inteiro, obrigado Deus, não é assim. Existem técnicas para você. Eu acho que existem exercícios, existem técnicas, mas eu brinco que eu comecei a gratidão forçada. Era forçada, obrigada a Deus, o sol, obrigada a Deus, a chuva. Eu comecei assim. E com o tempo, eu de verdade comecei a sentir, porque o poder da gratidão não está na fala, está no sentir. Você precisa sentir a gratidão e não falar. Mas até sentir, o falar funciona. Então, o falar te ajuda a chegar no ponto do sentir. Então, hoje eu falo menos, mas eu sinto mais. E eu sinto mesmo. Hoje de manhã eu chorei muito, porque uma amiga me ligou contando de uma conquista dela. E era uma conquista que eu queria muito. E eu chorei muito pela conquista dela. Então, a maturidade de você conseguir se emocionar por uma conquista de uma amiga, mesmo sendo algo que você queria, é muito bonito. Eu fiquei feliz comigo mesma de tudo isso, entende? Então, a gratidão, ela precisa ser sentida no coração. Precisa ser tocada. Então, hoje, por mais que eu não fale, eu sou grata, eu sou grata, eu sou grata, eu sinto. Mesmo no dia que meu filho estava na UTI, eu conseguia agradecer. Não porque o meu filho estava na UTI. Quando ele fez a cirurgia, eu não conseguia agradecer. Obrigada a Deus, porque tem 3 meses e está lá internado, fazendo uma cirurgia de alto risco. Não é isso. Mas quando eu te contei que entrou um médico e que me acalmou, eu agradeci isso.
Obrigada por ter esse médico que entrou aqui e veio me acalmar e tá me trazendo notícias. Mesmo na hora difícil, também tem os momentos Quando de... eu recebi o diagnóstico, eu chorei muito, mas eu agradeci muito a Deus por ter sido por esse médico, por ter esse médico, por poder pagar esse médico, entende? Uhum. Então, sempre é possível encontrar algo no pior momento da sua vida. O dia que meu pai morreu, a minha melhor amiga, ela escreveu uma mensagem assim pra mim: eu não acho que você tá achando alguma coisa boa agora, né? Minha melhor amiga. E eu falei assim pra ela: eu tô. Porque eu nunca abracei o meu irmão, a minha mãe e a minha irmã do jeito que eu abracei hoje. Eu nunca senti a minha família tão perto de mim do jeito que eu senti hoje. Então eu não tô agradecendo que meu pai morreu, mas eu tô agradecendo que mesmo assim eu tenho uma mãe, eu tenho um irmão e eu tenho uma irmã. Entende? Então, mesmo nas piores dores, é possível você encontrar um pontinho para agradecer. Não é agradecer a coisa ruim e a dor, é agradecer por alguma outra coisa que vem por trás disso. Alguma lição que você teve. Entende? Então, a gratidão transformou a minha vida. Transformou, com certeza. A fé, nossa, eu acho que se não fosse a minha fé, também não sei como que eu teria conseguido muita coisa que eu consegui. Mas sentir a gratidão realmente foi transformador. Muito linda a sua história, Carol. E assim, legal deixar essa mensagem para as mães que, além de todas as intercorrências, você esteve firme e tirou uma lição disso, que foi a própria que você falou, a gratidão nos momentos Sim. difíceis também. E todas essas técnicas e esses exercícios, eu sei que você tem um curso hoje, né? Você falou. Você ensina isso também no curso. Não é um curso, eu vou fazer, na verdade, uma masterclass e depois tem o grupo de mentoria. Então, nessa masterclass e no grupo de mentoria, eu também, além de outras coisas, eu ensino os exercícios da gratidão. Mas o que eu mais passo, tanto na masterclass como no curso, são exercícios para a gente poder gerenciar e dar conta das nossas emoções. Eu acho que isso é o maior aprendizado que eu tive com a maternidade atípica. Porque eu entendi que a mãe já é estressada, né? Nasceu uma mãe, nasceu um estresse. Nasceu a culpa, nasceu a Nasce um preocupação, né? nasce tudo. E não tem como, assim, quem atira a primeira pedra é quem nunca perdeu a cabeça, nunca gritou, nunca se estressou. Acontece. Só que com um filho atípico, isso acontecer é muito mais difícil. Cada vez que eu perdia a cabeça, eu demorava mais tempo para conseguir acalmar a criança. Entendeu? Isso era muito difícil. E aí eu entendi que quanto mais eu desse conta das minhas emoções, mais eu conseguia dar conta do Gabriel. Entende? Então não é que eu nunca mais perdi a cabeça, mas ficou muito mais raro esse dia. Porque eu entendi que eu precisava dar conta de mim para poder dar conta da criança. Entende? Exatamente. Porque... curar a sua criança interior também. Porque geralmente a criança, quando ela te tira do eixo, é porque ela acionou algum gatilho seu. Exatamente. Então, ontem, inclusive, eu estava falando isso na live, né? Eu aprendi que eu precisava dar conta da minha emoção, para poder dar conta da emoção da criança, para poder saber lidar com aquela mãe que te acusa, te aponta, para poder lidar com a emoção do pai. Não é porque o pai também perde a cabeça. E aí, se a gente também perde a cabeça, então a gente precisa dar conta da emoção de todo mundo. E foi aí que eu aprendi, com todos os outros conhecimentos que eu já tinha, a dar conta das minhas emoções. E poder dar conta das emoções do filho, do outro, do apontamento, do julgamento. Entende? Exatamente. A mãe é um eterno dar conta, né, Carol? É uma bandeja Sim. Eu falo que a gente equilibra e eu falo que a frase que eu coloquei na minha cabeça nos últimos meses foi: tá tudo bem. Né? Então, é porque o meu maior defeito é culpa. Eu me sinto muito culpada. Minha família tem, até minha mãe veio numa entrevista do podcast, a gente falou sobre traumas, medos transgeracionais, que a gente herda muita coisa de pais, avós, eu não sabia que era bisavós. sua mãe. Eu vi, mas eu não sabia que ela era sua mãe. Ela é minha mãe. E a gente herda muita coisa, inclusive dos nossos antepassados também, né? E eu falo que na minha família herdamos a culpa. Choveu, mas será que é porque eu fiz alguma coisa? Então você precisa fazer minha masterclass. Preciso. Que eu vou te ensinar um exercício que eu tenho certeza que vai amenizar a sua culpa. Ah, então. Certeza. A gente precisa conversar. E aí a gente tem essa coisa da culpa. E eu fui aprendendo, né, a falar assim:
é o que deu. Foi o que foi possível. Ah, mas então não dá. Infelizmente, quem faria melhor? Deus, mas eu não sou ele. Então, é lógico que a gente tem que sempre tentar o nosso máximo e fazer tudo, né, da uma forma que para nós chegue à perfeição. Mas se é o que deu. Então, assim, mais copinho pra gente equilibrar, o dia já põe, né? Porque é muita coisa. Mas sabe uma coisa que fez muito sentido pra mim? Eu também falava assim que a gente tem vários pratinhos pra equilibrar. E um dia, eu não sei aonde eu vi, em algum lugar, eu parei de falar que eu tenho pratinhos pra equilibrar. Eu tenho vários. É chapéus ou chapéus? O plural de chapéu? Agora você me pegou. Vamos descobrir. Chapéus. Não, chapéus, acho que é chapéus. Chapéus. É o quê? Chapéus. Chapéus. Então você Então, tem. Eu não tenho mais vários pratinhos para equilibrar. Eu tenho chapéus. Então, agora eu estou usando o chapéu da mentora, da empresária, que eu tô aqui conversando com você. A hora que eu chegar na minha casa, eu vou usar o chapéu da mãe, que eu vou ficar com meu filho. À noite, a hora que eu for dormir, eu vou usar o chapéu da esposa. Entende? Ficou mais leve para mim. Porque esse negócio de ficar equilibrando um monte de pratinho, eu ficava meio doida. O duro é que a hora que você tá usando o chapéu da empresária e o chapéu da mãe te chama, né? Ah, daí a gente troca. Aí tocou o telefone, troca o chapéu. Oi, filho. Aí volta o outro chapéu. É isso aí, é verdade. Fica um pouco mais leve, Eu achei né? que entrou melhor pra mim no meu coração. Ficou mais leve isso. É várias técnicas aí, hein, Carol? Viu? Acho que eu preciso fazer esse curso mesmo. Você vai gostar da Masterclass. É um exercício maravilhoso. Bom, muito bom te ter aqui. Eu queria que você deixasse suas redes sociais para as pessoas que querem te seguir, acompanhar melhor seu trabalho, até inclusive saber dessa Masterclass. Qual que é o seu Instagram, suas redes sociais? É Carol Rosseto Raposo. Carol, Rosseto com Raposo. 2 S's É 2 S's e um T. e um T. Isso. Raposo. Raposo com S. Então, muito prazer ter Obrigada. você aqui. Obrigada, viu? Foi uma delícia essa conversa. E eu falo assim, cada história a gente não tem noção que tem por trás, né? Todo mundo tem uma história para contar, todo mundo tem uma alegria, uma tristeza e um desafio para falar, né? E o legal é porque a gente se conecta e aprende cada vez mais. Obrigada. Então, obrigada mesmo. Obrigada viu? Foi mesmo. uma honra. Eu senti muito carinho por você. Desde a primeira vez que eu vi, assim, eu me conectei, meu coração ficou cheio de alegria. Então, eu desejo muitas alegrias, muito sucesso nesse podcast. Amém, Deus amém. abençoe. Amém. Um lindo caminho para vocês. Amém. Que Deus Amém. te proteja e te abençoe sempre. Obrigada pelo carinho e foi recíproco, Amém. né? Por isso que você está aqui hoje. Ai, porque que se não bom. tivesse batido o santo, com certeza não estaria. Então bateu o santo e é recíproco. Obrigada. Para quem está nos assistindo, espero que você tenha gostado, se conectado. Se tiver alguma dúvida, tá passando por alguma coisa, chama a Carol lá no direct, troca uma Pode ideia, né? Fala, olha, Carol, tô passando por isso também, me ajuda aqui. Ela tem esse curso que pode também ajudar muitas mamães a ressignificar várias coisas. Espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir, compartilhar, comentar nas nossas redes sociais, porque isso ajuda a gente a trazer mais conteúdo de qualidade para vocês. Até o próximo episódio, Mãe em Fases.